Olá, muito obrigado. É muito bom estar com vocês. E o Jornada da Vida hoje traz um bate-papo maravilhoso. Ele que vive na cidade de Goiânia, capital de Goiás, médico, ginecologista. Ele vai passar para a gente de que maneira o ensinamento da Seitianoye ajudou na sua vida, na sua carreira, na sua profissão, enfim, de que maneira a Seitianoye efetivamente o fez ainda mais feliz. Então, vamos convidá-lo aqui, hoje preletor da Seitianoye, Pedro Honorato Pinheiro. Muito obrigado, preletor Pedro, tudo bem? Muito obrigado, reverências, é um prazer estar aqui com vocês para dar meu relato de experiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Família, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Profissionalmente, então, o senhor ajuda o ser humano a ser mais feliz? Sim, literalmente eu trago à luz a vida de Deus, que sai do mundo da imagem verdadeira para o mundo fenomênico. É verdade, né? E a gente não dá nem conta do quanto isso é importante, essa postura, né, doutor? Sim, é extremamente importante. Como que o senhor conheceu a Seitianoye, doutor Pedro? Em 1973, minha mãe tinha um amigo que era feirante, ele era preletor da Seitianoye, chamava-se Maurício Conto. E ele nos convidou, a família toda, para participar do movimento. Ele morava numa chácara, uma casa bem humilde, de chão batido. Me lembro muito bem que domingo, quando íamos fazer a oração matinal, a prática de meditação Shinsokan, tinha um retrato do mestre e da professora Teruko, e cerca de mais ou menos 10 pessoas participavam dessa prática meditativa. Durante algum tempo, minha mãe se tornou adepta, foi até Ibiúna, tem até uma foto dela lá em Ibiúna, na academia antiga, e depois ela parou de praticar ensinamento. Durante algum tempo, eu nunca soube quem me mandasse revistas sagradas da Seitianoye, a fonte de luz. Eu lia e aquilo foi entrando na minha mente, foi me preparando espiritualmente para alguns anos mais tarde, depois de reencontrar um amigo que se tornara preletor da Seitianoye, que me convidara para participar de reuniões no núcleo central, aqui em Goiânia. Ele estava vinculado à prosperidade. E desde então passei a participar do movimento e me tornei divulgador, adepto, preletor, quer dizer, ao contrário, adepto, divulgador, preletor, e fiquei vinculado à prosperidade. Fui coordenador, fui dirigente de AL, fui presidente de UAP, fui coordenador de ciclo por quase 9 anos e participei também da direção da PSIB por alguns anos. Maravilha. Preletor Pedro, assim que o senhor começou efetivamente a participar das atividades da Seitianoye, ainda quando, entre aspas, ainda adolescente, a gente começa a participar, começa a ler algumas coisas, né? Algumas coisas parece que cai a ficha, outras não. Mas o que chamou a atenção do senhor quando começou a participar da Seitianoye? O que chamou bastante atenção é que a gente vem da religião católica, né? E uma coisa que me incomodava muito no catolicismo era o sofrimento, as coisas, a figura de Jesus no sofrimento, de santos no sofrimento, aquilo me incomodava. Que eu tinha dentro de mim que religião é alegria, que alegria, como nós aprendemos no sentido, que é um atributo de Deus, né? Então, a maneira como o mestre explicava e a alegria como ele transmitia no ensinamento, aquilo me cativou bastante. Então, isso eu fiquei encantado com o ensinamento, que é um ensinamento prático, onde que a gente tem que ter alegria para manifestar. Então, quando a gente tem alegria para manifestar Deus e o que provém de Deus, o mundo fica totalmente mais harmonioso e mais perfeito. O senhor hoje na profissão, longe de qualquer ideia de misturar as coisas, mas querendo ou não, ajuda também o cidadão na sua vida familiar, na sua vida social e também na vida profissional, o ensinamento da Seitianoye, né, doutor Pedro? Em todos os aspectos. A Seitianoye é universal. Ela não tem nenhum aspecto de nossa vida que ela não interfira, né? Então, vida familiar, vida profissional, eu tenho plena convicção de que eu me tornei, já falando do ponto de vista profissional, que me tornei um médico muitas vezes melhor do que eu era, através do ensinamento. Então, dentro de mim tinha assim, uma missão interior de ser médico de homens e de almas, né? Então, a partir do momento que eu compreendi que eu precisava ser médico de almas também, eu consegui refletir isso dentro da minha vida profissional. Então, eu ouço muito das minhas pacientes que eu sou uma pessoa que tem carinho, que tem respeito, que tem atenção,
Eu passei a ouvir isso muito mais vezes depois que eu comecei a praticar o ensinamento da Seite Noé. É algo inconsciente, não que eu tivesse direcionado o meu atendimento dessa maneira, mas naturalmente eu passei a ser um médico muitas vezes melhor e tive o reflexo disso na fala das minhas pacientes. Maravilha. Tem um adepto da Seite Noé também, que mora na cidade de Brasília, ele também é médico, né? Dr. Márcio Nakanishi, não sei se o senhor já teve contato de conversar com ele. Não? Ele tem uma clínica lá em Brasília, interessante que ele fala, eu sou da Seite Noé, eu deixo livros e revista na recepção lá, né? Na sala de espera. E ele fala, é interessante, né? As pessoas ficam esperando, acho que pegam a revista para ler, põe na bolsa e levam, porque todo dia eu preciso repor. O senhor também faz isso? Faço isso também. Eu tenho lá, bem ao lado da minha porta, fica lá um pacote de revistas lá, né? E algumas vezes as pacientes perguntam se pode levar. Eu falei, não é que pode, é para ser levada, é para ser lida e praticada. E na minha mesa também eu tenho um calendário da Seite Noé. Então, a primeira coisa que o paciente olha, já abre a porta, já vê o calendário, né? Já olha para mim assim, quem será esse cara? Mas que bom. Mas o senhor falou agora. Maravilha. O senhor falou agora há pouco uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Que a Seite Noé é um movimento de alegria, é um movimento de amor, né? E não é para as pessoas virem aqui para tirar o sofrimento. Ela vem para descobrir que elas são saudáveis, que elas são felizes, né? E o senhor parece que quando começou a entender isso na Seite Noé, foi de encontro aquilo que o senhor já carregava dentro de si mesmo, né? Sim, sim. Isso vem já no nosso DNA espiritual, né? Porque religião, ela veio para salvar o homem, para reconciliar o homem. O mestre fala muito da reconciliação, tornar conciliado novamente, né? A partir do momento que o homem sai da essência do mundo da imagem verdadeira e passa a viver o materialismo do mundo fenomênico, então está desconectado dos atributos divinos, né? E a alegria é um grande atributo divino. Eu sou uma pessoa muito alegre, eu gosto muito de rir, até brinco com o pessoal. Se for para rir, me chama. Se for para chorar, não me chama, não. Eu já choro à toa, então eu gosto de rir. Tá? Então, esse ensinamento, ele vivifica as pessoas, ele liberta as pessoas do sofrimento. O homem não está aqui para manifestar esse sofrimento, está aqui para manifestar a essência perfeita dele. E a alegria é um grande atributo que nós temos dentro do ensinamento da Seite Noé. Dentre tantas coisas boas, que mais chamou a atenção do senhor no ensinamento da Seite Noé? Gratidão. Primeiro, é a frase que resume o ensinamento da Seite Noé, que o mestre nos ensina que o homem é filho de Deus. Então, a partir do momento que eu tenho essa convicção de que eu sou a mais sublime e perfeita auto-manifestação da vida de Deus, eu entro no sentimento, na vibração do sentimento de amor e de gratidão. De que a mesma vida que me deu vida é a vida que deu todas as vidas do universo. E eu me reconheço em todas as pessoas, coisas e fatos. Então, o agradecer, ele vai muito além do que eu tinha noção até então, da verbalização, simplesmente, da gramática, muito obrigado. Então, é um sentimento que está dentro da gente, que nos une a todas as pessoas, coisas e fatos do universo. Isso é libertador. E eu sou muito grato por isso. Maravilha. Doutor Pedro, muitas pessoas encontram o ensinamento da Seite Noé, se curam, se harmonizam, prosperam, encontram alma gêmea, encontram trabalho. Em que a Seite Noé te ajudou, além dessas coisas boas que o senhor já nos disse? Eu digo que a Seite Noé é o ensinamento que salvou a minha vida, né? Então, eu sempre tive uma procura dentro da espiritualidade de um segmento que eu me encaixasse dentro dele. E como Deus me proporcionou, o mestre me proporcionou isso, né? De conhecer o ensinamento da Seite Noé, só fazer uma ressalva que eu entrei praticamente no ensinamento de uma visão que eu tive do mestre Masaharu Taniguchi durante uma prática em um curso de neurolinguística que eu fazia na cidade de Bauru, há 23 anos atrás. A prática consistia em conversar com seu mestre interior. E naquela época eu estava muito ligado ao estudo fenomênico da prosperidade, né? E estudava muito aquele autor chamado Napoleão Hill, autor da Lei do Triunfo. Então eu fui para um lugar lá reservado, sentei num balanço que tinha lá para adulto, né? Fechei os olhos e comecei a balançar, tentando conversar com Napoleão Hill, quando de repente eu vi a figura do mestre Masaharu Taniguchi que eu nunca tinha visto.
a mesma figura que está em Biúna, do lado direito, quando nós entramos do lado do palco, do lado direito, né? E aquilo me assustou, né? Eu falei, mas eu estou pensando uma coisa, veio outra. Aí eu comecei a perceber que o meu caminho não era da prosperidade material, era da prosperidade do mundo da imagem verdadeira, da provisão infinita. E eu direcionei minha vida para isso. Tanto é que, não coincidentemente, eu adentrei na Seitiria através da prosperidade. Eu faço parte da prosperidade. Então, eu fui orientado a ler A Humanidade Isenta de Pecado pelo preletor Heitor Miyazaki, para ler 15 vezes, para tirar o sentimento de autopunição que eu tinha muito dentro de mim. Eu não conseguia compreender, porque um cara tão bonito, tão bacana, tão legal quanto eu, não conseguia realizar as coisas boas que eu era merecedor delas. Então, a dor foi muito grande. Então, durante alguns meses, se não me engano, 6 meses, eu fazia 4 horas de práticas por dia. Eu lia cada capítulo 15 vezes, fazia meditação Shinsokan, fazia oração aos antepassados, 200 orações de perdão para Deus e o mundo, né? Meu pai, minha mãe, para minha esposa e para mim mesmo, né? Então, a partir dessas práticas, eu consegui entender mais o ensinamento da Seite Noé e fui me libertando do sentimento de culpa, de autopunição, de sofrimento. E minha vida se transformou por completo. Então, tudo aquilo que eu desejava foi acontecendo naturalmente em minha vida. Fui prosperando. Tá? Eu não gosto muito de falar de coisas materiais, de valores, mas o patrimônio que eu tinha ele foi amplificado em 10 vezes em relação ao que eu tinha. Eu não tenho o objetivo de ser acumulador de coisas materiais. As coisas foram acontecendo e fui fazendo certos investimentos, que dinheiro ele tem que ter circulação para fazer feliz a humanidade, né? Já que riqueza é a ação que beneficia o próximo. Então, fui investindo em imóveis e outras coisas, e cada vez que eu vou alugar um imóvel, eu mentalizo e visualizo que aquele imóvel vai fazer feliz aquela família que vai morar naquele imóvel. E assim eu tenho feito. Tá? Então, a partir dessas práticas, tudo em todos os aspectos da minha vida se transformaram para melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Maravilhoso, doutor Pedro. Uma outra curiosidade aqui da minha parte. 4 horas por dia, 200 orações do perdão, leitura várias vezes de um mesmo capítulo, foram 15 de cada capítulo do livro A Humanidade Isenta de Pecado, meditação Shinsokan, e o que dava força para o senhor, porque a maioria começa a fazer, no segundo dia já para, viu? Ele fala, ai, meu Deus do céu, minha vida é muito corrida, não dá tempo, né? E o senhor foi ali, né? Certo. Certa vez, professor, eu vi um ditado que dizia o seguinte: enquanto a dor da mudança não for maior do que a dor de ser como está, as pessoas não mudam. Então, a vontade de mudar, a dor era muito grande, a vontade de mudar era enorme. Então, não tinha mais alternativa, não tinha mais recurso, eu tinha que fazer uma prática. Então, foi meu maior exercício de fé, foi a prática mais intensa que eu fiz. Eu fazia essas 4 horas todos os dias. Então, todo o tempo que eu tinha livre, eu ia até pela madrugada, porque pelo fato de ser médico, eu sempre trabalhei muito, né? Então, madrugada dentro, horário de almoço, todos os horários. Então, era vontade, a necessidade de ter uma vida feliz como eu desejava ter feliz. Eu não conseguia compreender até então, pelo sentimento de autopunição, por que as coisas aconteciam na minha vida, por que eu atraía situações não desejadas. A partir desse momento, eu passei exatamente a fazer o contrário, atrair pessoas, coisas e fatos que eu pudesse fazer feliz e me tornar feliz por isso também. Maravilha. Dentro da literatura da Seite Noé, tem um livro que puxou a orelha do senhor assim ou não? No bom sentido? Toda a literatura. Tem 2 livros que, um já disse, A Humanidade Isenta de Pecado, que fez essa transformação, essa transmutação de pensamento meu, e Comande Sua Vida com o Poder da Sua Mente. Talvez seja o livro que eu mais li até hoje, dentro da Sentinela. Sei lá, mais de 30, 40 vezes que eu já li esse livro. Tá? Uau, então, é um livro tudo que, isso? se não for mais. Então, é um livro que ele fala muito sobre leis mentais, sobre o poder da mente, que a gente não tem, até então, eu não tinha noção do poder que esse livro tem, do poder que ele gera poder. E ele é transformador. É um livro que eu dou muito de presente para amigos que fazem alguma pergunta sobre o ensinamento da Seite Noé. Fala, lê esse livro aqui, ele é autoexplicativo. Não precisa explicar para você, não. Se você ler e praticar o que está escrito aí, você vai ser feliz. Nesse livro tem um capítulo que fala sobre os sentimentos, né? Não sei se o senhor vai lembrar assim agora de bate-pronto,
Mas é fantástico, viu? Quando o professor Masaru Taniguchi, que é o autor do livro, escreve que os sentimentos precedem os pensamentos, até então tudo é criado pelo pensamento, mas antes do pensamento tem um sentimento. Eu fiquei encantado com isso. Meu Deus do céu. Sentimento, pensamento e ação. Exatamente. Você fala, gente do céu, onde que esse senhor encontrou tanta sabedoria para nos passar assim de uma forma tão simples, né, Pedro? O mestre é luz pura, né? É iluminado. Eu sou fã de carteirinha dele. Mas é verdade. E o senhor citou agora há pouco, né, que graças à oração do perdão reconciliou com a ex-esposa também, né? E tem muitas pessoas que sofrem muito porque, devido à desarmonia que ocorreram durante talvez vários e vários anos, houve a separação, interrompeu o casamento, né? Só que depois continuam aí revoltados uns com os outros. E essa desarmonia não ajuda em nada, nenhum nem o outro, né? E aí a Citionê vem e fala, reconcilia com todas as pessoas, né? Certo. Foi fácil pedir perdão? Foi fácil. Porque a vontade e sentimento de reconciliar era muito grande, né? E eu tive duas vezes, eu tive duas separações, né? E eu não conseguia entender, porque um cara tão lindo, bonito e bacana como eu disse, acontecia essa situação, né? Então, a vontade de encontrar a solução definitiva, ela foi muito grande. E fiz práticas, fiz aquela carta que foi orientado a fazer para a ex-esposa, primeira ex-esposa, nos abraçamos, nos reconciliamos, gozamos de muito respeito e admiração um pelo outro, com todas elas. Então, eu posso falar do profundo da minha alma, olhando os olhos de qualquer pessoa, que eu estou reconciliado com as minhas ex-esposas. Eu tenho filhos com elas. Então, eu as reverencio e respeito como filhas de Deus. Então, estou completamente reconciliado, vivemos em paz, com alegria, com harmonia, cuidando dos nossos filhos que nós tivemos em conjunto. Nessa reconciliação, o senhor que ligou, o senhor que chamou para conversar, como que foi? Sempre eu procurei, né? Porque quem desperta é que tem a responsabilidade, né? Então, como eu tinha despertado, então eu que procurei ir atrás para fazer a reconciliação. E foi feito. Exatamente como foi orientado dentro do ensinamento, que foi feito com muita alegria, com muita paz, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento, sem nada, com o coração, a mente e o coração completamente abertos. Foi a minha imagem verdadeira que se reconciliou com a imagem verdadeira de cada uma delas. Com relação aos pais, aos familiares, também precisou fazer oração de perdão ou não? Que me foi orientada, eu falei, nossa, tem dívida demais da conta, tem muita gente que me pedir perdão, que eu vou fazer um pacote e juntar todo mundo, né? Com minha mãe. Atacado? Não consegui entender também, que aparentemente eu tinha relacionamento bom com eles, né? Mas a partir do momento que eu fiz essas práticas, as coisas se transformaram também. Então, eu devia ter lá no arquivo morto ressentimentos, mágoas, né? Que retornaram ao nada original. Então, eu só compreendi isso depois que eu fiz as práticas. Até então, eu não conseguia perceber que tinha alguma mágoa, algum ressentimento em relação ao meu pai e minha mãe. Mas, graças a Deus, também consegui resolver essa situação. Doutor Pedro, vamos mistura tudo isso, né? Tá. Uma coisa importante. O senhor saiu de uma situação não tão ruim, já teve uma vida sempre de uma certa forma boa, mas a gente sabe que nesse mundo fenomênico tem muitas pessoas sofrendo, seja por desarmonia, seja por intrigas, aí o sofrimento de uma maneira geral. Conhecendo e praticando o ensinamento da Citionê, dá para superar tudo e ser feliz? Certeza. 100% verídico, né? Bom, a gente tem que uma coisa que a gente aprende dentro do ensinamento da Citionê é sair da esfera intelectual e passar para a prática. O grande diferencial que eu vejo do ensinamento da Citionê em relação aos outros segmentos religiosos, sem criticar nenhum, que todos são luzes também, é que a Citionê é prática. Ela frisa muito na prática. Então, se você não praticar, você não tem resultado. Então, quando eu fazia parte do ciclo da prosperidade, uma das aulas que eu dava lá, eu falava sobre o ciclo do sucesso, né? Crença, conhecimento, prática, habilidade e resultado. Se eu acredito que eu sou filho de Deus, eu vou buscar conhecimento compatível dentro da literatura do Fetinoe, por exemplo, que eu sou filho de Deus. Eu vou praticar. Praticando o ensinamento que eu sou filho de Deus, vou ter o resultado de filho de Deus.
tendo o resultado do Filho de Deus, eu reforço a minha crença, reforço a minha habilidade. Eu faço o ciclo girar perfeitamente. Agora, se eu não praticar, ocorre exatamente o contrário. Então, não adianta muito ficar verbalizando orações, verbalizando frases, se eu não praticar. A vida é prática. Usando a minha especialidade, para dar à luz, tem que ter o trabalho de parto. Se não tiver o trabalho, o neném não nasce. Ainda que, mas faz cesariana, é um trabalho que o médico vai exercer. Aí não é mais o útero que vai exercer. Então, essa é a grande diferença que vejo do ensinamento da Seiichi em relação aos outros ensinamentos religiosos. É a prática. Praticou, realizou, é 100% verdade. Eu sou testemunho disso. Qual o ciclo do sucesso aí que é? Prática? Cresça, conhecimento. Crença, conhecimento. Crença, eu acredito. Eu sou filho de Deus, acredito. Então, eu vou buscar conhecimento dentro do ensinamento da Seiichi, nossa religião, a literatura, para reforçar esse conhecimento. Eu vou praticar esse conhecimento. Então, eu vou ter o resultado da minha consciência de homem e filho de Deus. Então, quando eu tenho o resultado, eu adquiri habilidade, eu reforço a minha crença. Então, faz um ciclo. Crença, conhecimento, prática, habilidade, reforço da crença. Tá? É verdade. O senhor já completou alguns anos na Sentinela no estado de Goiás, regional Goiás-Goiânia, né? Já ajudou muita gente também, com certeza. O senhor se lembra de algum caso assim, falar, puxa vida, né? Eu nem esperava que fosse melhorar tanto e melhorou, não é que melhorou mesmo? Assim, orientação. Sim. Eu tive experiência da Covid há 3 anos atrás, alguns leram meu relato, né? Eu fiquei 21 dias doente, 11 dias internado. Então, depois que eu saí, recebi alta, dia 3, agora fez 3 anos que eu recebi alta, muita coisa modificou dentro do meu consultório em relação à minha prática como médico, né? Então, eu tinha, assim, certa parcimônia de não misturar as coisas, né? Apesar de agir como preletor, como Seiichi no Ie, não podia interferir na crença e, de um ponto de vista médico, nas pessoas. Mas começaram a acontecer coisas que foram o contrário. Há uns 6 meses atrás, me chega no consultório uma senhora que eu havia operado havia 4 meses com a filha, que sempre acompanhava. E quando eu abri a porta, aquele sentimento de tensão, eu não estava entendendo, achando que pudesse ser alguma complicação da cirurgia que eu tinha feito há alguns meses atrás. E não era nada disso. Aí, de repente, eu perguntei, está tudo bem com a senhora? E ela começou a chorar e falou, comigo está, mas com ela não, apontando para a filha. E a filha desabou a chorar. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E ela me falou que ela tinha perdido o marido tinha retornado do mundo espiritual, por causa da Covid também, fazia uma semana. E ela foi conduzida a vir ao meu consultório. Naquele momento, eu pude ser o médico de homens de almas, que até então não podia ter sido no meu consultório. E fiz uma orientação pessoal para ela, assim, maravilhosa. Quer dizer, Deus me orientou, nada da minha mente, né? E ela saiu de lá aliviada. Eu expliquei para ela o significado da vida, da missão de cada um. Eu também tive a experiência de quase morte, mas me foi permitido ficar aqui, porque a minha missão não tinha sido cumprida ainda. E que a missão dele, que ela reputava ele como um marido maravilhoso, excelente, tinha uma viagem marcada. Expliquei para ela, fizeram entender que, apesar disso tudo, ele cumpriu a missão dele, que a fez feliz quanto esposa. Então, foi uma orientação pessoal assim, que me deixou muito assim, emocionado e marcou muito a minha vida, porque eu pude participar pela primeira vez como médico de homens de alma, como um preletor dentro de um consultório, de uma consulta que eu não motivei essa experiência, mas que veio até a mim. E depois que eu fiz a orientação, nos abraçamos todos e ela saiu mais calma, mais tranquila. Isso foi uma experiência muito, muito intensa que eu tive alguns meses atrás. É interessante porque não tem nada a ver com a profissão, né? Entre aspas, né? Perdeu o esposo, vai lá. E a mãe fala... E a mãe disse que comigo tudo bem, mas com ela não, né? Não era consulta. Ela nem pagou a consulta. É a missão mesmo, né, Missão. Doutor Pedro? Não dá como escapar, né? A gente está nesse caminho maravilhoso aí para ajudar as pessoas, como o senhor já disse no começo, né? Não é médico só para receber, mas é, acima de tudo, para ajudar, e esse sentimento de ajudar que faz toda a diferença. Para a gente encerrar, Doutor Pedro, muitíssimo obrigado por tudo, né? Pelas dicas que nos deu aí. Só para a gente encerrar,
É possível ser feliz de verdade? Sim, o homem é filho de Deus. O homem é vida de Deus, é a mais sublime e perfeita auto-manifestação da vida de Deus. Essa é a minha missão de vida de agora para frente. Compreender isso e fazer as pessoas compreenderem isso. O homem está aqui para ser feliz, e ser feliz é viver a vida de Deus como Deus quer que nós vivamos. Fazer sempre a vontade de Deus. Nós só somos infelizes quando nós nos desvirtuamos do caminho de Deus e não realizamos a vontade de Deus, que é sagrada, perfeita e soberana. Então, é perfeitamente possível ser feliz. Porque esse é o nosso único destino e nossa única missão neste mundo fenomênico. Não existe outra missão. É um grande equívoco pensar que nós estamos aqui para outras coisas. Nós estamos aqui para ser felizes, fazendo o outro feliz, manifestando o amor ao máximo, entrando na lei, na essência do amor. Eu e o outro somos a mesma e única vida. Essa é a missão de cada um de nós. Esse é o caminho da felicidade. Então não precisamos sofrer mais para ser feliz, né? Podemos ser felizes sem sofrer, né? Sim. Eu que o diga. Mas que maravilhoso. E hoje o senhor participa bastante aí da CITIANEIA em Goiás, né, preletor? Participo. Tudo que me é solicitado, eu digo sim. Raramente eu não posso fazer pela atividade médica que eu tenho. Mas para mim é sempre um prazer. Eu sempre peço a Deus que afaste as coisas do fenômeno para que eu possa cumprir a minha missão como preletor também. Maravilhoso. Muito obrigado, preletor Pedro Honorato Pinheiro, né, pelas experiências vividas e pelas aulas aqui nos passados. Muito obrigado, que Deus abençoe, que continue sendo essa luz aí no caminho das pessoas, das famílias, e que Deus também te oriente bastante nessa missão grandiosa como preletor da CITIANEIA. Muito obrigado a todos que acompanham o programa Jornada da Vida, que Deus abençoe também a todos vocês e que juntos possamos levar essa mensagem, homem, filho de Deus, a todos os brasileiros. Muito obrigado. Começou a campanha Pró-Natal 2022. Todos os anos, a CITIANEIA do Brasil arrecada valores de contribuição para fazer um Natal mais feliz para milhares de pessoas em todo o Brasil. A campanha Pró-Natal da CITIANEIA do Brasil acontece desde 1969 e tem como objetivo ajudar entidades beneficentes que acolhem pessoas socialmente vulneráveis. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, para que as doações possam chegar na época das festas de final de ano e alegrar aos assistidos. Graças ao empenho de todos, na campanha Pró-Natal 2021, obtivemos um resultado significativo, a considerar que vivemos o auge da pandemia da Covid-19. Foram arrecadados R$ 504.665,72, destinados para 307 entidades beneficentes de todo o Brasil. Sua contribuição para a campanha Pró-Natal poderá ser feita na sede central da CITIANEIA do Brasil, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, número 1266, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Nas sedes regionais da CITIANEIA espalhadas por todo o país. Saiba a mais próxima de você através do portal da CITIANEIA do Brasil, www.sni.org.br/onde encontrar. E também é possível obter mais informações sobre essa e outras campanhas pelo e-mail socialefilantropia@sni.org.br socialefilantropia@sni.org.br ou pelo telefone 11 5014 2241. Participe, faça sua doação. Com certeza você vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Muito obrigado!